Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, o Pode Parla, um canal voltado para assuntos de saúde, esporte, educação, qualidade de vida, bem-estar, não é isso, Maurício? Estamos aqui eu, Celso Adami, nas redes sociais, então, Instagram, Celso_Adami. E aqui Maurício Bizzi, @malbizzi. Beleza, então, pessoal. Antes de tudo, gostaríamos de lembrar a todos que é muito importante para a gente que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque a gente quer que o canal cresça e que a gente possa trazer bastante gente para cá, como conteúdo. A nossa convidada de hoje, que é uma pessoa super especial. Enfim, para não deixar passar, hoje estamos com os nossos parceiros, que seriam a Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, hoje com a presença ilustre de um dos sócios, o Alisson, que está por aí. Certinho, Alisson, obrigado pela presença. Você que é dentista, você que quer um laboratório que tenha tecnologia, fala com o pessoal lá da Digitals, que eles vão falar com vocês. E também a SCAL, uma escola de odontologia, na parte de prótese, na vanguarda da educação odontológica. Você siga nossas redes e para ver quais os cursos que estão tendo, enfim. É uma escola que está pensando no futuro. Lá tem, então, vários professores de vários lugares, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, né, Maurício? É, por aí. Certinho. Bom, mas agora estou ansioso para apresentar a nossa querida amiga, então, a nossa convidada de hoje. A gente, na verdade, vai tirar várias crenças que a gente tem, então, sobre vários assuntos relacionados ao treinamento físico. A Grace está aí para nos apresentar. Seja muito bem-vinda, então, ao nosso podcast, Grace. Você que é uma querida amiga nossa, né, Maurício? Então, ela está aí para nos tirar algumas dúvidas que as pessoas têm sobre o treinamento físico, né? E me diz uma coisa, Grace, o teu nome, então, a gente estava falando antes, é Grace, né? Grace, que se fala? Sim, ele se escreve Grace e ele se lê Grace. Grace Kelly, na verdade, ou Grace Bombom, não é isso? Exatamente. Agora eu trouxe, então, um teminha de casa meu aqui hoje e a gente falar sobre a inspiração do teu nome, então vai ser muito legal a gente falar. Porque Grace Kelly, na verdade, era uma atriz americana, sim, não é isso? Nascida na Filadélfia em 1929, né? E ela faleceu, então, em 82, em Mônaco. Ela casou, então, com o príncipe Rainier III. Então, eu acho que foi, eu não sei qual a idade, não queria perguntar muito dos seus pais, mas provavelmente sim, eles devem ter uma inspiração nela, não é isso? Sim, exatamente. Minha mãe, ela se inspirou nela. E porque ela também não queria que ninguém colocasse um apelido em mim. Diminuísse o nome, como sim, as pessoas às vezes têm o nome, chama pelo... Coloca um apelidinho bonitinho ali, e ela não queria. Ela queria que as Grace pessoas me Kelly. chamassem de Grace Kelly. Ai, que legal. Mas tem outras histórias aqui, ó, que são interessantes, né? O pai da Grace Kelly, o pai da Grace Kelly, chamava John Kelly. Ele foi, então, um remador americano e ele ganhou 3 medalhas de ouro olímpicas. Olha só, tu vê como é que é. E a mãe dela, chamada Margaret Major, ela que tinha pais alemães, então ela também ensinou educação física na Universidade da Pensilvânia e foi a primeira mulher a treinar atletismo, então, lá nessa instituição. Então, você já vê que tem... Grace, tudo vai então, puxando. Não tá errado. Então, o teu nome foi muito bem colocado. Sim, a gente muito vai bem pensar colocado. Muito legal, né? Achei, então, uma história muito legal. Aquela nossa cultura inútil, que é muito legal, que traz um pouquinho de informação para o nosso podcast. Mas, Grace, conta para a gente, então, um pouquinho da tua história. A gente quer saber onde tu nasceu, como que hoje tu e o teu marido, que também está aqui junto, né, com a gente, para controlar o que a gente fala. Mas conta um pouquinho da tua história, onde tu nasceu, como que tu veio parar aqui, então, na cidade. Bom, eu sou de Campinas, natural de Campinas, né, interior de São Paulo. E como que eu vim parar em Caxias do Sul, tá? Conheci ele pelo Instagram. Muito bem. Conheci pelo Instagram. Era um seguidor. Era um seguidor do Instagram. Não muito. Eu, então, conheci ele pelo Instagram e a gente começou ali a conversar. Começamos a namorar online, tá? Eu sempre... EAD, assim. Tá? Exatamente, bem EAD daquela época. Só que eu via ele sempre, né? Nunca ficamos, assim, 6 meses, não, sem se ver. Não, a gente sempre se via. Mas, quando eu conheci ele, eu já estava na faculdade. E quando eu verifiquei o valor da faculdade aqui em Caxias, eu falei, não,
Não vai Eu dar. vou terminar a faculdade em Campinas. Aqui é muito mais cara? Muito mais caro. Mas assim, ó, muito mais caro. Nossa. Chega a ser absurdo. Assim, eu fiquei horrorizada quando eu vi, assim... Eu nem gosto tanto dele para ir para lá. Não, vai esperar um pouquinho. Dá para esperar. Dá pra esperar um mas dá pra pouquinho. esperar, sim. Tá E, certo. então, eu terminei a faculdade lá. E quando eu terminei, eu vim pra cá dia 22 de dezembro de 2019. Vai fazer 4 anos agora, dia 22. No começo da pandemia, No então. começo da pandemia, sim. Eu vim pra cá no dia 22 de dezembro. Em fevereiro, ali no finalzinho, comecinho de março, a gente foi pra Austrália. E nós estávamos lá quando estourou a pandemia. Mas a gente foi de férias mesmo, para um casamento. E então, aquele ano todo, eu passei em casa. Então, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Nossa. E então, foi assim, no começo bem difícil, bem difícil. Mas agora eu já estou adaptada na cidade. E essa história da Austrália aí, como é que foi? Que tu ficou lá um tempinho, foi isso, né? E vocês Sim. acabaram não conseguindo voltar? Não, a gente não conseguiu voltar no nosso voo original, né? E a gente demorou, acredito eu, que uma semana e pouquinho, mas assim, brigando bastante com o consulado, aeroporto, ia e vinha para conseguir voltar. Porque a nossa passagem, eu não lembro exatamente a data, mas era como se fosse assim, dia 15. Só que uma semana antes de fechar todas as fronteiras, que as primeiras a fechar foram Nova Zelândia e Argentina, e a nossa volta era pela Nova Zelândia e pela Argentina. E então a gente não conseguiu, só que uma semana antes a gente já começou a tentar ir no aeroporto, tentar mudar a passagem, e começou aquela confusão. Imagina. E a nossa companhia, que era na época a Air New Zealand, foi a primeira Imagina. a fechar, porque eram as conexões dela. Sim. Então começou aquele sufoco, né? Vai para o aeroporto, vem do aeroporto, tenta vir Estenderam embora. a lua de mel na Austrália. Não, então tá estendemos, certo, né? tá certo. Foi bom. Mas- Tem Aí lado bom. conseguimos voltar, né? E aquela volta que você está inseguro, porque você não sabe o que está acontecendo aqui. Claro. Chegamos aí, a nossa vinda, conseguiram pra gente vir pela Latam até São Paulo. Chegamos lá no aeroporto de São Paulo, não tinha passagem, né, válida para nós vir para Porto Alegre. O que a gente fez? Chegamos lá e falamos para a moça, só que o nosso voo original é até Porto Alegre. Como é que a gente pode fazer? Conseguiram encaixar um voo para nós, só que lá no fim da noite, né? Ah, sim. Aí a gente ia vir para Porto Alegre. Como é que vem para Caxias? Porque não tinha ônibus. Como é que você faz? Mais um dia Não, esperando. não, pior que não. O amigo dele, do Luiz, ele se dispôs a ir nos buscar no aeroporto, em Porto Alegre. Mesmo com todo aquele risco, ele foi até lá, nos buscou. Isso assim, foi um momento tenso que você não sabe o que está acontecendo com família, como é que está todo mundo, realmente qual que é a situação real, né? Que a coisa só foi piorando, né? Porque a gente estava no começo dela. Quanta coisa aconteceu na pandemia, né? Que Muita a gente nem coisa. sabe aí que Muita quanta coisa. gente passou esses perrengues aí. Sim. E Grace, assim, voltando um pouquinho, mas então qual que é a tua formação? Já que tu... Sim. Voltando um pouquinho, né, Sim. nesse sentido, que tu, em vez de vir se formar e tá aqui com o teu esposo, se formou em Campinas, então qual que foi o que tu estudou por lá, o que tu fez e qual foi Sim. a tua motivação para ir essa área aí? Olha, eu vou explicar a minha motivação. Antes de eu começar a faculdade em si, eu já treinava. Eu comecei jogando vôlei, tá? Então, eu sempre pratiquei esporte. Então, desde pequenininha, eu jogava primeiro pelo SESI. Joguei 1 ano. Por mais que eu não tenha altura, eu jogava, viu, gente? Hoje Não, tu tá tem que certo. altura? Eu tenho 1,58. Por isso que eu parei, eu não cresci. Tá certo. Não, eu jogava pelo SESI, joguei 1 ano pelo SESI, joguei 2 anos pelo Regatas, 1 ano pelo Guarani. Então, aí já vi que não ia crescer. Meio que profissional. Meio que assim, profissional. Dedicação. Mas já vi que não ia crescer, não ia resolver nada na minha vida. E, então, o que aconteceu? Minha mãe já treinava na época, minha mãe, ela corre. E ela já treinava na época, vamos para academia. E com 18 anos eu fui para academia. Então, já gostava. Então, comecei a pegar amor. Só que no início da academia, é como todo mundo, né, gente? 1 dia sim, 5 não, 2 dias sim, 3 não. E depois de muito tempo já fazendo toda essa prática de atividade física, eu falei, peraí, eu quero fazer educação física, porque até então eu era cabeleireira. Tinha um salão de cabeleireiro e tudo mais. Falei, quero fazer educação física, porque eu quero transformar corpos. Então, vamos para lá. Aí foi aonde eu fui atrás, acordei um dia, falei, hoje eu vou fazer educação física. Fui lá e me inscrevi. Olha que Sim, legal. simples assim. Mas eu sou formada em educação física bacharelado, né? Minha especialização é em fisiologia do exercício e emagrecimento. Então, é a área que hoje eu me dedico 100%. Legal. Tá, e me diz uma coisa. Hoje em dia, Grace, então, o teu trabalho normalmente é personal, é isso, Sim, né? Então, sou você faz personal. treinamento personalizado para pessoas que vão treinar para competir, ou mais pessoas, normalmente, de tudo que é tipo. É paciente jovem, paciente mais Sim. velho. Mas como que
tu individualiza esse treino? Como é que a gente vai separar um treino para uma pessoa que está competindo ou para às vezes um adolescente que tu também dá treinos, para uma pessoa mais velha, enfim, como é que a gente consegue dividir e personalizar esses treinos? Sim, hoje a gente trabalha com toda a individualidade biológica, né? Então eu preciso entender toda uma rotina, entender patologias para saber como é que nós vamos fazer essa divisão. Eu não trabalho com quem vai competir. Hoje o meu foco é emagrecimento, performance e saúde, cuidados da saúde mesmo. Então, como é que eu faço isso? Como eu separo crianças, no caso, eu atendo a partir dos 12 anos de idade. Então, como é que eu faço isso? Aquela criança, ela nunca treinou. Aquela criança não está treinando para competir. Então, eu não preciso causar uma lesão no músculo dela como eu causaria em alguém que vai fazer um tipo de competição. Então, nós trabalhamos primeiro toda a parte de mobilidade. Ela precisa ter mobilidade para coisas básicas do dia a dia, parte de alongamento. Então, a gente começa tudo sem carga nenhuma. Tá? Quando nós falamos de idoso hoje, o que acontece? Como ele não treinou a vida inteira, que é o que acontece com uma grande maioria, ele começa a perder toda a mobilidade dele, coordenação motora. Então, como que nós trabalhamos isso? É como um sentar e levantar da cadeira, que são coisas básicas que ele faz no dia a dia dele. Então, ele levanta um braço, ele senta, ele levanta de uma cadeira, ele precisa ter um pezinho, porque ele precisa começar... Não vai ganhar massa muscular, mas ele precisa fortalecer aquilo que já está ali. Porque o processo de sarcopenia dele já começou lá atrás, quando ele tinha 40 anos, como todo mundo. Só que naquele momento ele não treinou, então ele já perdeu a maioria da coordenação motora. Então, a gente trabalha nessa parte também com peso corporal, pesos assim leves. 1, 2 quilos, elástico, caneleira, toda essa parte. Quando falamos de emagrecimento, também com pessoas não treinadas ou treinadas, a gente trabalha a parte de HIIT. Então, se ela tem patologia, eu não posso causar impacto, mas eu preciso fazer aquele corpo trabalhar. Então, eu preciso queimar o máximo possível de calorias que eu posso durante um treinamento. Então, a gente vem trabalhando um treino sem descanso, um treino aeróbico sem descanso. Eu junto musculação com a parte aeróbica, com a parte abdominal. Eu preciso fazer aquele corpo gastar o que ele já ganhou. Isso leva um certo tempo, mas dá. Então, é dessa forma que eu individualizo todo mundo. E também dentro das patologias de cada um. Problemas de joelho, coluna, lombar, alguma hérnia de disco. Então, a gente vai trabalhando dentro das patologias de cada pessoa. Tem estudos que mostram hoje, então, que o paciente de idade que treinou, que faz a musculação, ele vive melhor, ele vive melhor. Mais, ele consegue fazer as suas atividades que não vai fazer, puxar peso, ferro. Ele vai, na verdade, poder subir, levantar da cama dele, Exato. Poder andar na casa dele, poder dar uma volta fora de casa. Então, sim. E a gente vê que a musculação ela é bem importante nisso. Muito. É muito importante para que ele possa ter a sua autonomia, para que ele possa viver mais. Hoje eles falam em, principalmente... Qualidade de vida, não? Isso. Qualidade de vida. Treinamento Exatamente. de perna. Eu ouvi falar muito disso, né? De treinamento de o cara poder fazer todas as atividades dele sem o mínimo de ajuda possível. Sim, hoje eu não digo uma discussão, mas existe sempre uma discordância entre médicos e nós da área da educação física. Porque muitas vezes o aluno chega lá com a gente com uma prescrição de um médico. Eu não posso fazer um agachamento. Eu não posso caminhar na esteira. Não posso fazer esteira. A minha pergunta sempre é, como que você veio até aqui? Eu vim andando. Então, você pode caminhar numa esteira. Como que você sente e levanta de uma cadeira? Eu sento e levanto normal. Então, você pode fazer um agachamento. Porque nós não estamos falando de carga. Nós estamos falando de um agachamento comum com o peso do corpo, que vai facilitar para ela mais para frente, né? Estimular o corpo dela, que mais para frente ela vai precisar daquilo. E são coisas que ela consegue fazer sozinha. Então, a gente entra nessa discordância entre quando o médico fala assim, não pode. Tá, mas o porquê que não pode? Eu preciso entender por que não pode. Sim. Então, pode. Claro. E falando um pouquinho de estímulo, né? Porque a gente vê, assim, eu não vivencio muito academia, faço academia, às vezes até não gosto muito e tal. Imagino que agora é a época do como é, Projeto Verão, Projeto né? Verão. Mas não desse verão, do próximo verão, né? Então, como é que tu motiva, assim, os teus clientes para manter uma rotina de exercício? Porque... para alguns é um prazer, né? Para outros nem tanto, tem alguns objetivos, tanto que nem você fala, para recuperação de lesões ou para ganho de mobilidade e tal. Como é que tu vê essa questão assim, de exercícios assim, para motivar, né? Qual que é a rotina para ter um... Eu vou ser bem sincera para você. Tá?
tá? Não vou mentir para você. É bom. Por A favor. motivação gostaria deles, que falasse a verdade, né? de uma grande parte, é o valor. Tu vê. É o valor. Porque você pagou. A partir do momento que você paga um personal, você se obriga É o a ir até a objetivo de academia. ter que ir. Exatamente, porque se você não paga, você não vai. Se você só paga a academia, hoje eu tô com dor de cabeça. Hoje eu tô com isso. Você não frequenta. A partir do momento que você paga, é um compromisso, porque você vai perder aquele dinheiro. Não vai repor aquele dinheiro. Então, hoje, para eles, é essa motivação. Só que com todos os meus alunos, eu trabalho com metas, tá? Por quê? Eu demito aluno. Olha aí. Tá, eu demito aluno. Eu não tenho problema com isso. Então, eu tenho metas. Por exemplo, eu quero emagrecer, Grace. Do que nós estamos falando? Quantos quilos a gente está falando? Tá. Mas qual que é a sua meta? E eu sou bem realista. Em um mês. Não dá. Vamos trabalhar uma meta um pouquinho maior. Chegou naquela meta, e eu sigo todo mundo no Instagram. A pessoa não está fazendo o que ela precisa. Então, ela está tomando o meu tempo. E o meu tempo, ele vale dinheiro. E ele tem outras pessoas que querem estar no lugar dela para fazer aquilo. Então, eu demito. Essa é a motivação delas. Elas têm um objetivo para chegar. Sim, E dá tem uma uma prensa, chega ali, ó, vai ou desce. Não, exatamente. Tipo assim, porque você está perdendo o seu tempo, está tomando o meu e está perdendo dinheiro. Então, Sim, daí não por vai que ter não o se dedicar? resultado que tu gostaria. Exatamente. E aí vai... Só que aí vai falar o quê? Eu era aluna da Grace. Não. É uma propaganda ruim. Então, enfim. hoje, para elas, é o que motiva. Mas se eu falar assim para você, eu tô saindo de férias, sexta-feira, ninguém vai para academia. Todo mundo vai quando eu voltar. Então, a motivação delas é porque eu estou lá, porque elas estão pagando para estar, porque a gente consegue trabalhar juntos. Mas essa é a motivação. Mas vamos lá, tu estava falando de redes sociais, né? E aí Sim. a gente sabe que quantos seguidores tu tem hoje? Na minha rede principal, 155. 1000. 1000. 1000. E como é que tu construiu esse legado? Como é que foi assim como é que tu desenvolveu isso? Claro, Sim. certamente vem de algum tempo, mas teve Sim. um trabalho específico ou Na minha foi rede social orgânico? só cresceu. O que acontece? Quando eu comecei a treinar 14 anos atrás, a gente entende que não era moda naquela época. Quando surgiu o Instagram, se eu não me engano, há 9 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás, que foi quando surgiu, então teve aquela coisa da mulher forte. Porque não era normal você andar na rua e ver uma mulher forte. Então, desde aquela época, eu fui juntando esse legado por conta disso. E muitas páginas repostam minhas fotos. Então, essas páginas repostam, que me marcam, e as pessoas vêm vindo. Então, foi desde a época que eu comecei a treinar, que não era moda. Que na pandemia para cá, que na verdade que virou essa coisa de todo mundo vamos para academia, que o pessoal quis cuidar um pouco mais da saúde. Porque até então não era todo mundo que gostava da academia, não entendia os benefícios dela. Então, depois que começou a lotar, que surgiu muito mais pessoas, mas foi desde a época que eu comecei ali. Começou o Instagram, que eu já treinava. Essa coisa. Eu mantendo aquelas fotos de tempo, assim, uma rotina de Uma rotina. fotos. Então, Sim. eu acho que mais ou menos foi assim. Que Foi. começou. E as questões de campeonatos, talvez, enfim. Também, que te também. ajudaram a trazer E eu sou muito seguidores. ativa em questão de story, postando no feed. Aí você entende qual é a música que está em alta, que postou com aquela música. Não precisa nem ter o som dela, mas você postou com aquela música, você sabe que ela é um vídeo viral, porque é a música do momento, qual que é o Reels que está no momento, como que você vai fazer, se tem meme, se não tem. Então, existe toda uma plataforma e vários aplicativos que te entregam isso. Então, também facilita muito o crescimento. E sobre o treinamento, assim, o que a internet traz? Assim, porque então a pessoa vai lá e fala assim, Grace, eu vou treinar, enfim, e o que a internet traz assim, de informações tanto boas quanto ruins? Sim. E o que isso influencia, na verdade, no teu aluno? Grace, mas eu quero ficar igual a Grace. Dificulta bastante. Eu queria entender como que funciona isso. Quanto que a internet ajuda e quanto que a internet atrapalha as informações que tem, né? Dificulta muito. Porque, assim, tem muitos profissionais bons na internet que eu sigo, muita gente segue, que passam informações coerentes, informações realmente corretas, e existe muita coisa ilusória dentro da internet. Então, que às vezes você está tentando fazer um trabalho com o teu aluno, mas ele viu que alguém disse que aquilo, uma outra coisa dava certo. Então, atrapalha, porque você precisa fazer com que ele entenda que não é aquilo que ele precisa. Novamente, a gente fala de individualidade biológica. Porque, às vezes, aquilo deu certo para aquele, mas isso não deu certo para ti. Então, atrapalha nessa parte, que eles querem se comparar.
eu quero ficar desse jeito. Mas existe todo um trabalho que foi feito ali que não é com você, porque aquele corpo responde de uma forma e o teu responde de outra. Então, complica um pouquinho a nossa vida. Claro, eu entendo. Tem tanta informação de todos os jeitos, De né? todas Então, a as pessoa vai formas. absorver aquilo que talvez seja legal para ela, enfim, Exato. ou que está mais à mostra, enfim. Exatamente. Ou que está no momento, eu quero ficar assim, enfim, né? Isso. Nós falamos um pouquinho dessa história do teu treinamento. Paulinho, eu acho que tem umas fotos para a gente mostrar da Grace aí. Eu disse, ó, elas são publicadas, né? Sim, estão lá para isso. No teu Instagram, Estão né? lá para isso. Olha lá, Grace, que foto é essa aí do tempo do teu... eu vi que é algum campeonato na época de São Paulo, não sei como é que esse aí era. foi o Campeonato Paulista que eu ganhei. Foi em São Paulo esse daí, que era na época era uma federação que não existe mais até, era pela NABA que eu competia. Então esse aí foi do Campeonato Paulista. Assim, ó, deixa eu só perguntar uma coisa. Ali, ó, tem mais um outro lá na academia, então, Sim. treinando um pouquinho. Só um pouquinho. Cortei um videozinho. Mas deixa eu te perguntar, assim, existem várias categorias dentro do fisiculturismo, né? Sim. Que categoria que tu competia? E quais as categorias que existem de competição? O que muda de uma categoria para outra? Enfim, tu tem como nos ajudar para as pessoas entenderem? Hoje existem, dentro da categoria feminina, tem a biquíni, né? Que são das meninas, mas elas são magrinhas, mas elas são bem definidas também. Existe a wellness, que hoje é o corpo que a maioria das meninas quer, que é a cinturinha fina, glúteo grande, perna grande, a parte de cima só definida, não é tão grande assim. Voltou, na verdade, né, as bodybuilders, que tinha sido tirada. Então, voltou agora a bodybuilder também. Tem figure, fica entre biquíni e entre wellness, que é essa wellness que eu disse para você. Então, elas são um pouquinho mais musculosa, mas não são tanto. E tem a Woman's Physique, que a gente chama de Y, né? Porque elas são grandes em cima e elas são um pouco mais finas embaixo, mas também tem um grau de definição muito alto. Na verdade, tem algumas categorias que elas levam em conta também a beleza da pessoa. Sim. E algumas não. Como é que isso funciona? Porque às vezes o juiz, pelo que eu entendo, ele dá notas, né, por todos os quesitos de cada categoria. Né? E tem algumas que levam em conta tu ter um rosto não tão hormonizado. Sim. Exato. Sim. Um rosto mais feminino e talvez essas categorias eu não sei como que elas funcionam. O que muda uma da outra? Entra muito o físico, né, em si, a apresentação do conjunto todo. Por exemplo, a wellness, biquíni, elas prezam muito a beleza, né? Então, elas não podem, por exemplo, forçar muito a perna no palco, porque não pode aparecer tanto rasgo assim nas pernas, a definição assim na perna. Bastante o glúteo, coisa que a bodybuilder não. Elas fazem basicamente um X, porque é grande em cima, cintura mais fina, grande embaixo. Só que aí é sem limite de peso, que era, na época, a minha categoria dentro da NABA, que era a bodybuilder sem limite de peso. Então, eu podia pesar quanto eu quisesse dentro do quadro que eles pediam ali, né? Que era na minha época. Hoje, não. Então, hoje eles já têm uns critérios, tipo assim, tá com o rosto muito hormonizado e tal, eles já vão tirando de canto. Você pode ter até um corpo bom, mas já não está entrando dentro do que eles pedem ali na categoria. Isso é muito sutil, né? Porque eu imagino que de uma categoria para outra, certamente tem uma sutileza, né? Tem. Que a pessoa, não, eu acho que tu tá mais com perfil para isso, mais para isso. Ou vamos treinar para te entrar numa categoria. Não sei se é esse desenvolvimento. Na verdade, ocorre. não somos nós que escolhemos a categoria, o nosso corpo escolhe. Olha aí. Sim. Porque se eu falasse para você, eu queria ser uma biquíni. Não, jamais ia ser. Porque mesmo eu sem treinar, já não era tão magra assim. Então, meu corpo já nem escolheria. Então, tem pessoas que já têm aquele perfil e conforme vai treinando, o corpo vai criando forma para uma categoria em si. Então, às vezes, ela quer aquela categoria, mas o corpo dela não se enquadra naquela categoria. Então, é isso. Eu vi uma entrevista a Ângela Borges, Borges. Né? Que ela foi segundo no Miss Olímpia agora, faz algum tempo. E ela falou que em épocas ela tinha que fazer, por exemplo, um treinamento específico para o músculo do glúteo, mas não podia utilizar, por exemplo, a coxa. Sim, porque... Então, eu vi que o nível de detalhe para uma categoria dessa é absurdo, assim, né? Porque por mais que a gente não saiba, existe
vários grupos musculares dentro do glúteo, né? Então, tem a parte que tem que trabalhar a gota, e trabalha a parte de cima do glúteo, parte média, parte baixa. Então, são exercícios específicos para cada coisa. Mas voltando um pouquinho, como é que tu pegou essa linha, assim? Como é que tu começou no fisiculturismo? Porque uma coisa é tu lá plastrando tua mãe, te estimular a ir na academia, tu fazer umas atividades, né? De repente tu fazer a educação física, mas certamente tem que desenvolver isso, né? Sim. Não é uma coisa tu iniciar, hoje eu vou virar fisiculturista, de repente daqui um tempo, certamente você vai estar evoluindo, né? Sim. Como é que foi o teu começo? Como é que era? Como Olha, é que tu pegou essa na ideia? época, tem uma fisiculturista, hoje ela não compete mais também, que chama Anne Freitas. E, inclusive, no meu Instagram tem uma foto minha com ela que eu fiquei horrorizada comigo quando eu me vi com ela. Porque eu lembro quando ela competia, que ela começou a competir lá atrás, eu ainda estava começando a treinar, ela já competia na Bodybuilder Sem Limites de Peso. E eu olhei um dia e falei assim, será que é possível? Acho que não. Pensei comigo, acho que não. E comecei a treinar, só que assim, eu ia por hobby mesmo. Aí um dia eu falava assim, como todo mundo fala hoje, mas eu quero isso, quero aquilo. Quero um corpo assim, assim, assado. E eu lembro até hoje, o Luan, um treinador, falou assim pra mim, mas você precisa vir treinar pelo menos. Falei, né? Já vamos começar bem, né? E foi onde eu fui falando assim, não, acho que dá. Aí eu comecei fazendo a dieta do jeito que eu queria fazer, tipo assim, eu ia... Sem orientação nenhuma. E ele ia me passando os treinamentos, ele era um professor da academia ali mesmo, ia me passando um treino e você vai vendo a evolução. E o meu corpo já foi puxando para isso, como eu disse para você, o nosso corpo vai entendendo o que ele precisa. E meu corpo já foi puxando para aquilo. Eu falei, opa, acho que dá. Acho que dá. E quando foi em 2016... Falei, vou competir. Do nada, assim. Treinava só ali, já estava treinando bem mais pesado do que eu já treinava na época. Falei, vou competir. Mas alguém te empurrou? Tipo, te estimulou no sentido de... Não tinha alguém te treinando? Era por não, conta nessa própria, época era por conta. Nessa época era por conta. Só falei assim, vou competir. Aí meu primo já estava com uma academia na época em Campinas ali mesmo. Ele falou, não, vamos, eu te levo. Aí um amigo dele, o Alessandro, na época, que aí ele virou meu treinador até o Campeonato Brasileiro, ele virou meu treinador e falou, eu vou te finalizar. Aí, por que eu finalizar, tá? Porque a gente passa por alguns processos. Aí ele falou assim, vou te finalizar e a gente vai, vamos. Aí eu fui para ser figure. Eu treinei, eu coloquei o salto, e todo o meu treinamento de pose foi para ser figure. O que é figure, pra gente saber? Que é uma categoria dentro do fisiculturismo, que não é umas pessoas, não são tão fortes, mas elas são bem definidas, assim, mas já está acima da biquíni. Aí eu falei assim, vou lá, né? Coloquei meu salto, falei, é agora. Cheguei lá, um juiz maravilhoso falou assim para mim, não se inscreve nessa não, que você vai ser desclassificada, tá muito grande. Falei, será? Ele falou, não, tá muito grande, pode sair. Falei, tá. Mas aí já era sem salto. Tive que tirar tudo. Porque quando na categoria que eu competia, era sem salto, sem brinco, tipo assim, detalhes só. Era você, a tinta e o biquíni. E biquíni vamos pra e a cima. tinta. E como é que funciona esse negócio da tinta? Depois pode explicar pra gente. Explico. E aí eu falei assim, tá, fui. Só que chegou lá, eu falei, e agora, o que eu faço? Porque eu treinei outros tipos de poses, são totalmente diferentes as poses. Eu treinei outra coisa, eu falei, agora, o que eu faço? Mas também tu já não estava preparada para essa outra, então tá tudo certo. Não, né? aí eu falei, e fiquei em nem segundo. pra outra, não muda. E ainda fiquei em segundo lugar. Pô, que legal. Aí eu falei, não, bacana. Aí eu fui competindo uma vez por ano. Porque aí o próximo, ali era o estreante. Então eu estava estreando dentro do fisiculturismo. Aí a gente começou o trabalho junto com o Alessandro a fazer toda a especificação, assim. Agora eu vou competir, a minha categoria é essa. Qual que é o próximo campeonato? Quanto tempo eu tenho para me preparar? O que eu preciso fazer? Aí eu entrei de cabeça, peguei gosto. Como que funciona esse preparo, assim, para a gente entender? Questões de alimentação, a gente sabe que existe, então, alguma medicação que se usa para a gente poder definir a musculatura, enfim. Como que isso funcionava na época? Porque provavelmente hoje são outras... Sim, hoje são outras coisas. Enfim, mas como que tu fizeste naquela época? Como que hoje funciona? Como que se tu fosse se preparar hoje, como que faria? Até a tua rotina de treino, né? Exato. Sono, treino, alimentação, Sim, cuidados. naquela época era muito regrado, né? Tudo muito regrado. Então, como eu trabalhava para mim, sempre trabalhei desde os meus 18 para mim, então eu tinha esse tempo de... Na época eu não fazia faculdade ainda, então eu tinha esse tempo. Então, o que eu fazia? A gente trabalha com off e cutting, tá? Que a gente chama. Então, ganhos de massa, percas de gordura.
Quando a gente faz um trabalho de ganho de massa, existe toda a especificação, assim, o que você vai comer, quantidade que você vai comer. O treino é 3 vezes mais pesado do que o normal. Tá? Então, assim, se você treina normal com 100, no office está comendo bem. Você vai pegar 300 tranquilamente, está comendo bem, está se alimentando bem. Só que junto com a massa muscular, automaticamente você ganha gordura. Não tem como só ganhar massa muscular. Você ganha gordura junto. Eu fazia normalmente preparo de 6 meses. De 6 em 6 meses. Então, eu preparava... O teu preparo, tipo, para competir seria daqui Um ano. 6 meses? Não, 1 ano. Porque 6 meses eu ganhava massa. 6 meses eu tirava. E a competição é uma vez por ano? Não, tem várias competições por ano. Você pode ir na que você quiser. Tem várias o ano todo. Mas a minha eu coloquei na minha cabeça que eu queria ganhar até o brasileiro. Falei que até lá eu ia fazer. Então, eu fazia 6 meses ganhando massa, ganhava gordura. Depois vinha 6 meses secando, definindo, como o pessoal fala. Só que automaticamente também você perde um pouco de massa muscular. Porque não tem como você preservá-la totalmente. Porque seu corpo tem que tirar energia de algum lugar. Então, tira da massa muscular. Mas você faz de tudo, aí a gente entra com toda a medicação para que você não perca tanta massa muscular. Então, mais que você seque assim ao extremo. Então, era de 6 em 6 meses. Alimentação totalmente restrita, porque naquela época não tinha até o conhecimento mesmo de tudo que você pode comer hoje. Então, naquela época era assim, ó, batata doce, frango e ovo. E não tinha E mais era durante isso. um ano. Não tinha whey. Não, isso na época de tinha- secar. Na época de ganhar, então você comia bastante arroz, muita batata doce, muita carne, muitos ovos. Então, era tudo muito. E depois, quando eu tirava, também tirava tudo. Então, não tinha aquela coisa assim daquela época. Ah, vou comer uma fruta, vou diversificar com isso. A tal da refeição livre. Naquela época, não tinha. Então, hoje, depois de muitos estudos, que aí o pessoal vai se aprimorando em tudo. Então, a gente entende que não precisa ser dessa forma. E tem questão da água também. Que Tem a questão próximo da competição, água. Que... Sim, a gente faz uma super hidratação. Então, você começa tomando ali 2 litros de água, 3 litros de água, conforme os dias. Até você chegar em 6 litros de água. Isso, assim, 1 semana da competição. Depois, você vem diminuindo a água até parar. E junto com o diurético. Porque aí você precisa tirar o tanto de água que tem no corpo. Então, e naquela época era muito ruim, porque dava muita cãibra. Mas, assim, ó, tem isso muita. E Era nada de terrível. treino, quase nada de treino. Sim, ali nos últimos 2 dias não treinava nada. Porque o corpo precisava estar descansado. Porque conforme a gente treina, é como se ele inchasse. Né? Então, se você incha, não consegue mostrar a definição. E no palco dá para ver bem. A gente tem alguns, entrando no assunto dessa preparação, alguns recursos, que a gente fala de recursos ergogênicos. Exato. Né? Mas se a gente falar em recursos ergogênicos, a gente fala em nutricionais, biomecânicos, psicológicos, farmacológicos e fisiológicos. Então, existem vários recursos ergogênicos para a gente poder fazer um preparo. Mas a gente fala, quando fala em recursos ergogênicos, fala alguma coisa de anabolizantes, de medicações, Sim. enfim, que se usa. A gente sabe que a testosterona ou hormônios, eles são medicamentos para repor uma falta que o organismo tem, que a gente tem, ou que Sim. tem alguma doença. Enfim, existem várias doenças que se trata com esse tipo de hormônio, enfim. Mas para o fisiculturismo ele funciona talvez como um aumento do ganho da massa, enfim. Mas eu imagino que se a gente não treinar, o treino mesmo vai aumentar os receptores desses androgênicos que são Sim. usados para que a gente consiga utilizar eles da melhor forma. Eu não sei Exato. como que tu utilizava ou como que as pessoas utilizam. Hoje a gente vê gente especializada fazendo bons trabalhos assim para ter a menor quantidade de risco possível do Exato. uso. Na época, não tinha nenhum tipo de acompanhamento médico, não. Então, falava, vai tomar isso, é isso. Era isso. Ninguém Sim. queria saber na época assim, vai dar alguma coisa depois, não vai. Não. Tipo, ou você tinha um convênio para você pagar um médico para te acompanhar, que na época a maioria, se você chegasse no médico e falasse assim, eu faço uso de recurso ergogênico, ele já mandava sair da sala, né? Pra estar de brincadeira. Então, para não precisar ouvir nada, ninguém ia em lugar Nem nenhum. ia. Tinha as poucas pessoas, sim, que frequentavam, que tinha todo acompanhamento, mas uma grande maioria, não. Talvez caro na época. Sim, muito caro na época. Então, aí a pessoa pensava assim, quanto que eu gasto para competir? Vou pagar o médico? Vou comprar outras coisas Claro. que eu preciso. Então, só que eu sempre fui muito medrosa. Então, tomei um monte.
Mas eu sempre gostei da dosagem baixa. Porque eu tinha medo. Então, às vezes, mandava eu fazer uma coisa, eu fazia ao contrário. Porque eu tinha medo. Porque eu falava, será que precisa de tudo isso? Porque eu gostava do que eu estava vendo. Então, mas é claro, eu não entendia, mas para mim eu gostava do que eu estava vendo. Mas tu sentia a diferença com o Sim, uso você desse fica, tipo? sente, você ganha, você tem muito mais força. É automático isso. Só que eu tinha, igual você falou, eu tinha uma rotina de treinamento. Não adiantava eu só fazer a utilização e não fazer o treinamento, não fazer a alimentação. cuidados. Exatamente, que você tem que fazer. Então, porque se você fizer isso hoje e não fazer o que precisa, gastou dinheiro à toa. Só vai, na verdade, atrapalhar o processo, porque você vai utilizar outros órgãos para receber aquilo e vai acabar dando algum problema de saúde. E naquela época, não. Então, a gente tomava... Então, tinha os ergogênicos para a época que você ia ganhar massa muscular, tinha os ergogênicos na hora de secar, o que facilitava muito, porque te dava energia, te dava força, aquilo te levantava para treinar. Ânimo, né? Exatamente. Até porque tem duas situações. Uma coisa é a gente estar usando de recursos ergogênicos, medicamentos, né? E tá treinando, né? Porque não adianta eu simplesmente usar alguma medicação e não treinar. Isso não vai adiantar nada. A gente só vai ter os efeitos colaterais dessa medicação. Exato. E outra coisa que talvez para ti, como tu falaste que tu utilizava de doses menores, era porque tu já tinha todo um histórico de treinamento anterior. Sim. Esse treinamento já te fez tu ter maiores receptores, né, para esses androgênicos serem absorvidos e tu ter um resultado melhor do que outras pessoas com o uso de uma quantidade muito maior, uma dosagem muito maior. Exato. Talvez essa dose que tu usava, que era pequena, ela para ti funcionava melhor porque tu tinha já um treinamento prévio que já fez com que tu tivesse, porque o treino aumenta o número de receptores para esses endogênicos. Exato. Né? Então, Ou também até o perfil físico, né? De repente Sim, ajudava, já né? ajudava bastante. Facilitava um pouquinho. E voltando um pouquinho da rotina de treinos, né? A gente estava conversando antes de iniciar aqui o podcast, tu comentava que fazia um tipo de treino muito superior ao que é hoje, né? Mas mesmo hoje você treina relativamente pesado. Não, mas eu vou te dizer que hoje eu treino mais pesado que antes. Sim. Mas vamos botar números aí, né? Porque é bonito, acho que as pessoas gostam de saber, assim, eu não treino, mas hoje qual foi o maior peso que tu já conseguiu, vamos dizer, levantar ou uma perna, vamos dizer assim, né? Sim, hoje, assim, a leg press, que eu acho que é uma grande parte, já faz isso mesmo, que acho que o meu máximo foi 400 quilos. Agachamento... Só? Alguma coisa. Agachamento, assim, em máquina já foi 200 quilos, né? Descendo com 200 quilos. Cadeira extensora, tudo, né? Zerado a máquina, assim. Supino, né? Que é com barra, que, inclusive... O Luiz estava comigo, né? Porque alguém tem que acompanhar, porque, pelo amor de Deus, já foi com 100 quilos. A rosca direta hoje 35, 40 quilos ali vai algumas repetições. E imagino que na academia todo mundo para te olhar. Para. Porque é algo diferenciado, não é algo comum, né? Não. Eu tento treinar em alguns horários que não tem tanta gente assim, porque não me incomoda as pessoas me olhar, mas elas só não olham, elas perguntam e me atrapalha. Sim, me porque atrapalha. Certamente tu tá focada no teu treino e daí, sei lá, fica filmando. Aí eu fico meio assim, porque a pessoa fica olhando, às vezes alguém que nunca viu. Aí eu treino de camiseta, só treino de camiseta. Às vezes eu falo assim, eu tiro a camiseta para fazer o vídeo e eu recoloco a camiseta, porque quem nunca viu, fica assim pra minha cara. Sim. Aí eu falo assim, calma, tá tudo certo, tá tudo ok. E como é que tu lida com essas pessoas que às vezes vão te parar, vão te pedir para, às vezes vai bater uma foto ou pedir alguma explicação, o que tá fazendo, e como é que é difícil, né? Às vezes tu tá no meio de um exercício, a pessoa para, enfim, como é que funciona isso? Olha, quando eu cheguei em Caxias, foi bem difícil. Foi bem difícil, assim, porque eles não estavam acostumados, né? E até eu entender que eles não estavam acostumados a ver desse tamanho andando por aí pela rua. Aí, porque eu sou baixa, então, assim, não é que é muito forte, é que eu sou baixa. Então, qualquer 1 quilo de massa parece 5 no meu corpo.
E foi difícil, assim, eu me incomodava bastante. Falei, por que essa pessoa tá olhando pra mim? Porque na minha cabeça era normal como qualquer pessoa, eu tô andando na rua. Aí meu marido falava, não, Grace, você entenda que você não é normal. Você tá passando na rua, não é normal. Mas hoje é bem tranquilo, a pessoa para, ela fica assim pra mim, eu falo, oi, bom dia, tudo bem? Já quebra o gelo e tá tudo certo. E como a gente te conhece, sabe quanto tu é simpática e assim, com as pessoas, a pessoa pode te olhar e falar assim, nossa, a Grace é forte, enfim, mas Só um quando pouquinho. começa a conversar, a gente Sim. vê o quanto tu é legal com as pessoas, quanto Sim. tu, enfim. Então eu acho que daí já perde aquela... Já quebra o gelo. E quem tá ali na academia, que eu tô nessa mesma, na Enquire há 2 anos, né? Todo mundo já me conhece. Isso, Então o isso. pessoal entra, já sabe. Então é Já. bem tranquilo. Ah, é a Convive, já Grace acostumou agora. Tá, já. é a Grace. É a Grace, tá. Lá, empurrando Tá, um pouquinho de leg lá. Eu vi uma mulher forte lá embaixo, é a Grace. É a Grace, tá Como lá. já sabia? Fique tranquilo, tá tudo certo. Se tem algum aluno novo que chega lá que acha estranho, Sim, mas não já é Grace. acostuma. É, bem assim. Mas qual que é a tua rotina de treino hoje? Qual que é o teu foco? Por que tu treina, né? Claro, certamente para manter um físico, Sim. né? Pensando em saúde, né? Mas qual que é hoje os teus objetivos? Porque não é, com todo respeito, não é normal para um ser que nem eu levantar, sei lá, 400 quilos, né? Sim. Então, qual que é o teu objetivo? Não sei se tu ainda tem objetivo de competição, objetivos de saúde, não que a competição não tenha Sim. relacionado à saúde, mas qual que é hoje o teu objetivo no treino? Hobby. Eu gosto muito. Assim, eu falo que a academia ela me deixa viva, sabe? Ela me transforma. Porque ali dentro ninguém pode comigo. Ali ninguém vai mandar em mim. Ali eu vou fazer porque eu quero, porque eu preciso de resultado. Então é como se fosse a minha terapia diária. Então eu preciso treinar porque parece que está faltando alguma coisa em mim se eu não for lá, sabe? Então eu vou justamente para assim, ó, hoje eu estou desabafando meu coração dentro da academia. Vamos pegar peso. Faço porque tu Só- gosta. Só né? porque eu gosto. Gosto muito. É que tem uma diferença do competidor e do atleta. Sim. né? Eu Imagino acho que que sim. o competidor é o cara que se prepara para aquela competição, mas nem todos os competidores são atletas. Não, né? exatamente. E tem gente que compete e terminou a competição, aí vai pra balada e vai tomar bala, Sim. enfim. Mas não é o atleta. O atleta é o cara que é focado. O atleta é que nem... Ele vive aquilo 24 Exato, que nem horas a por Grace. dia, o ano todo. É, e faz aquilo não Sim. porque tem uma competição, mas porque Não. tu gosta, Exato. porque é tua vida, porque tem um objetivo de vida que a Sim. gente tem, né? Tanto do treino, quanto da alimentação, quanto de todos os aspectos que Exato. são, né? Hoje eu me dou ao luxo de muita coisa. Então, assim, se eu quero tomar um vinho na minha casa, tomar um champanhe, eu abro e eu tomo. Então, eu não tenho mais aquela privação, assim, eu não posso ir porque, nossa, vai atrapalhar isso e aquilo. Não. Eu vou. Vamos comer fora. Eu vou. Sim. Sabe? Eu tô com vontade de comer, eu como. Então, hoje eu não passo mais essa vontade que eu passava antes. Tipo, eu demorei quanto tempo para comer um churros? 1 ano, mais ou menos. É o ano, mas... Eu falava daquele churros toda semana. Mas não comia. Não. Eu precisava do churros. Até o dia que ele comprou, eu falei, tá aqui. Agora Tá come aqui, esse agora negócio. você tem que comer. Para de me incomodar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, come esse churros. E na época que tu competia, não sei se a questão de lesões, né? Porque certamente esse volume de treino, os cuidados que tu tinha que ter, isso gerava um estresse físico, né? Sim. E imagino que poderia ter algum tipo de estresse excessivo e que gerava algumas lesões, né? Como é que tu lidava com essa parte de Eu nunca cuidados? tive nenhum tipo de lesão. Porque eu nunca peguei carga que eu não conseguisse fazer sozinha. Então, eu nunca fui emocionada de ir lá colocar um montão de carga para me fazer se eu não aguentasse. No dia de raiva, vai. No dia de raiva, vai. Não, mas ainda vai com coisas que eu aguento fazer. Entendeu? Que eu olho assim e falo, vai sim. Sim. Então, né, que é o poder da mente que a gente fala. Certo. Mas há uns 2 anos, mais ou menos, eu estava com muita dor no joelho. Mas assim, ó, muita dor no joelho. Parado, ele doía. Ainda hoje dói. Aí, então, eu já tinha um médico que me acompanhava aqui em Caxias, que me acompanha até hoje, e eu fiz a ressonância. Tendinite. E já uma hora ou outra ia acontecer. Porque o nosso corpo não suporta tudo isso por muito tempo sem dar nenhuma reação. Então, o que me gerou uma tendinite no meu joelho direito, tá? Que eu tenho. Mas ainda assim não me limita, tá? Ele não me limita nada. Tem dias que dói muito e tem dias que não dói nada. Mas eu treino igual.
E tinha, que nem tu fala, tu comentou ali que tu tinha técnico, né? Orientações, tal, os médicos, né? Tu tinha uma equipe, vamos dizer assim, um nutricionista ou era quem que te orientava? Não, na época que eu competia, não. Há muito Era a tempo mesma era pessoa que me diferente. passava o treino, era a mesma pessoa que me passava a dieta. Então, era a mesma pessoa. Mas hoje não é a realidade de quem compete, né? Não, hoje a realidade é totalmente diferente. Só que aí tudo depende do querer competir, ser atleta e de realmente ter condições financeiras de ser um atleta. Porque custa. Porque custa. E custa caro. Não é muito barato. E quando a pessoa fala, eu vou conseguir um patrocínio. Não é assim, vou conseguir um patrocínio. É difícil você conseguir. Então, se for parar para analisar entre você pagar um médico, nutricionista, preparador físico, o que você come, o que você toma, academia, personal training, se você quiser, é muito caro. Então, a pessoa tem que escolher. Ou ela vai fazer sozinha, ou ela vai fazer uma parceria. Como é que ela faz? Imagino que o patrocínio não é, com todo respeito, um pote de whey, alguma coisa, né? Às vezes é suplemento, talvez também. Às vezes acontece. Só que uma grande parte é, tipo assim, eu faço a dieta para você e você faz um post para mim. Entendeu? É uma troca. É uma sim. troca. Bom, mas é um custo É uma troca. que Sim. ajuda. Exato. Antes de nós vir aqui, o nosso sócio, o Alisson, ele queria fazer uma pergunta para ti. Ele queria perguntar como é que era esse teu pré-prova e pós-prova. A gente não perguntou, mas eu acho que bom, ainda dá para nós voltar nessa pergunta. Do teu treinamento, quando tu tinha uma prova, como é que era no pré-prova e no pós apresentação, como é que funcionava isso? Assim? Sim. Acho que questão da tua alimentação, do que tu tomava, como que funcionava para as pessoas entenderem também? Sim. Né? Porque é um pouco, não é que a gente quer incentivar ou desincentivar as pessoas a fazer alguma coisa, mas é uma curiosidade que eu também tenho. Como é que funcionava na época? O pré, que eu te falei, eu começava 6 meses antes. Tá. Então, já tinha ganhado tudo que eu... Nosso objetivo, a gente pulava por peso. Na época, eu cheguei a 92 quilos. Então, e é muito peso para minha altura. Eu tenho 1,58 de altura. Então, já era muito peso. Então, eu secava. Normalmente, para secar para competição, era em torno mais ou menos de 78. Não tinha peso na tua categoria, né? Não. Não interessava o peso. Não, era livre. Hoje também é assim. Se fosse na minha categoria, sim. Tá. Ainda continua sendo livre. Tá. Sim. Então, eu chegava ali entre 78, 77 quilos. Então, basicamente, até ali uns 2 meses da competição, carboidrato era bem baixo. Tinha ainda, porque precisava tirar energia para mim poder treinar. Tinha ainda. As aplicações eram feitas 2 vezes na semana, tá? No caso, dava 1 ml na semana, 0,5, 0,5. No caso, na época, era Masteron, o nome. E então, fazia 2 vezes na semana, né? Que era 1 ml dividido em 2. Intramuscular, que era, né? Intramuscular. Dividido em 2 até a época da competição, tá? Então, a gente chegava perto da competição 2 semanas ali, 10 dias antes, a gente já começava a hiperidratação para depois vir fazendo a desidratação. E já sem carboidrato nenhum. Zerava o carboidrato totalmente. Então, assim, fraqueza, estresse, mau humor. Tudo acontecia nessa época. Era horrível. Sim. Horrível. Chegando perto... E o que era de proteína na época? Carne e frango. Na época, vamos falar frango. Peixe, não. Até pode, né? Porque aqui na época é caro. É caro. Então, ele é caro. Nós moramos na Serra Gaúcha. Imagina peixe aqui também. Hoje até é mais fácil, mas imagina antigamente, né? Exato. Então, assim, é caro. Então, ia mais pelo frango mesmo. Então, você ficava ali no frango. E a gente começava a fazer ali uns 2, 3 dias antes um carb up. O que é um carb up? O nosso corpo, quando você começa a secar muito, você fica murcho, a gente fala, né? Porque você fica com uma fisionomia muito seca. Então, você precisa colocar comida dentro do músculo para que ele fique maior na hora de você competir. Então, começava uma época de carb up. Eu lembro até hoje, era uva passa, arroz doce e frango. Então, comia isso assim, 6 vezes por dia. 6 vezes por dia? 6 vezes Pequenas por dia. porções. Pequenas porções. Para poder encher a musculatura, para poder competir. E ali na pré-competição, hambúrguer, vinho, para dilatar todas as veias do corpo, para você entrar. Então, você entra super vascularizado. Por que hambúrguer e vinho? Então, é bom pra gente entender. Sim, porque como o corpo... Não, eu tô começando a entrar nessa fase, né? E talvez, quando nós vamos competir, eu vou entrar nessa fase aí. Sei lá, tem alguma categoria que eu e o Maurício podemos... eu acho que não é muito a minha praia. Não é muito? Bom, eu queria saber pelo teu físico ali, qual a categoria que tu estava inserido. Mas tudo bem, não vou perguntar. Porque acontece, seu corpo ele tá sem aquele carboidrato ruim, vamos entender assim, que ele precisa. Quando você faz a ingestão desses alimentos ou do vinho, automaticamente suas veias dilatam.
que você sobe no palco assim, que assim, ó, pré-competição. Você tá ali atrás, ali no backstage para subir. Tomou, vascularizou, é a sua vez de subir. Esse é o Nossa. momento. Então, as veias vêm assim, maravilhosamente bem. Nossa, tu E vê, né? pós-competição, É. comida. Comida. Férias e comida. Ah, bastante. Aí podia de tudo. Tudo. Até- Eu fazia 2 semanas sem treinar, sem fazer nada e comendo. E Tudo a que eu gente às tinha vezes direito. fala, né? Tipo, vão comer o quê? Só proteína? Mas não é, né? Eu vejo, a gente acompanha, começa agora a ver alguns podcasts e tal, também outros, né? Da galera que estão comendo carboidrato valendo. Assim. Valendo. Tipo assim, talvez diminuindo um pouquinho alguma ingestão de algum doce Sim. ou enfim, de alguma coisa, mas o pessoal comendo carboidrato valendo. Mais arroz, batata, enfim. E proteína mesmo, bastante proteína. Sim. Eu vi atletas falando que comiam 240 gramas de whey no dia. Enfim, tipo, um pote de whey é 4 dias Sim. de 1 quilo. Sim. Absurdo, Você vê né? São a coisas quantidade de calorias que compete na bodybuilder ou tipo masculino mesmo, 212, que são categorias grandes, eles comem demais. Então assim, e vai mesmo, tudo isso de comida. É muita comida. E come e aí treina. E treina. Horas durante o dia gastando aquelas calorias que o cara está comendo. Enfim, é uma coisa fora de uma realidade que a gente imagina. Poxa, eu quero emagrecer. Eu vou comer melhor e diminuir meus carboidratos, comer mais proteína, enfim, e fazer exercício. Para a categoria, para fazer um bodybuilder, então, em algumas categorias específicas, é o cara comer pra caramba para poder gastar energia e fazer treinos pesadíssimos e proteína para poder fazer músculo. Exatamente. E medicação para que um pouco tu dilatar a célula, né? E, enfim, e ter mais receptores, aumentar a quantidade de receptores de andrógenos para teu músculo crescer. Eu acho que é isso, né? Exatamente isso. E nas competições, assim, tem uma curiosidade, porque quando a gente compete, vamos lá, esporte que a gente vê na televisão, tu já sabe mais ou menos com quem tu vai competir, né? Ou tu tem um adversário, vamos dizer assim, né? Tem. Tu tem um... Tem. Em qualquer esporte que seja, Sim. né? Certamente tu chega lá, de repente, eu não sei se tu já sabe quem é as meninas que iam competir contigo, ou tu chegava na hora lá, uma estava certamente, imagino eu, se maquiando, passando... Até o Celso comentou, depois eu acho que tu pode comentar isso, a questão da maquiagem, né? O preparo do corpo para a apresentação, né? Eu acho que é legal comentar isso também. Normalmente as listagens sempre saem antes. Então sempre você já sabe quem é que vai subir na sua categoria. Pode ser que você não saiba, assim, nunca viu pessoalmente, o Instagram é trancado, ou na época era o Facebook trancado, ou você não conseguia ver, e a maioria naquela época fazia muito isso, escondia bastante o físico para vou mostrar no palco. Hoje é totalmente diferente. Não, hoje todo mundo posta. Hoje é tudo certo. Hoje já sabe até... Hoje questão de mostrar. Exato. Como que funciona a pintura? Na época, o meu treinador que fazia toda a pintura em mim, então eu começava um dia antes, né, toda a pintura do meu corpo. Então, eu ia na academia à noite lá, ele pintava todo o meu corpo, eu ia para casa, tinha que dormir com um lençol específico. Dormir em pé, assim, né? Não, quase que isso, porque sujava tudo o lençol. Aí, no dia seguinte, fazia mais outras 2 de mão. E um óleo, né? Que é um óleo que é passado, é específico também da... Tem uma marca que o pessoal usa bastante, tem várias, mas na época eu usava Protan. Então, passava para ficar o brilho na pele, porque aparece ainda mais as definições do corpo, né? Então, era feito, começava já um dia antes, toda a preparação. Mas não pode usar a maquiagem do rosto no corpo, porque hoje no rosto as pessoas se modificam, né? Sim. Quem usa maquiagem, ela se transforma. Sim. No corpo também podia? Ou Não, era só pintura essa específica. pintura específica. E tinha alguns campeonatos que tinha que ser com aquela pessoa. Tinha uma equipe lá que pintava, tinha que ser com aquela equipe que fazia a tipo pintura. Tipo um juiz da pintura, vamos imaginar. Isso, exatamente. Tinha que ser com aquela pessoa, não podia... E como é que é essa tinta que a gente quer para entender? Uma assim? tinta Protan. Ela é como se fosse um spray, tá? Que a pessoa espirra no teu corpo. Ela vem com uma esponjinha que você vem espalhando para não ficar nenhum tipo de marca, assim... falhado, alguma coisa assim, que ela vem espalhando pelo seu corpo todo. E demora uns dias para sair, ela não sai assim de imediato, ela demora E um em pouco. cima disso, um óleo para fazer um brilho, assim, óleo para fazer um brilho, exatamente. Tá. Tem os específicos, mas na época podia comprar na farmácia, era um óleo de corpo, um óleo corporal. E o pessoal, ele passa no corpo, a foto da Grace, como é que era na época, pintada ali, ó. Sim. E o rosto não, né? Daí o rosto fica diferente, não, né? A gente fazia maquiagem comum.
Então a gente maquiagem vê as comum. pessoas lá, então, toda pintada do pescoço para baixo e o rosto De parece outra mais cor. branco, assim. Isso. Entendeu? Porque a maquiagem ela é forte, né? Porque tem do vários corpo. tons. Ah, Então, legal. tem vários tons. Tem um tom mais alaranjado, tem tons mais escuros, tem tons mais claros, tem vários tons de tinta. Depende da pele da pessoa. Depende da assim. pele da pessoa. Interessante, Então, você né? pode ver que quando tem competição assim, você vai ver várias meninas ou vários homens, cada um tá com uma cor. Ah, Porque que é o legal. tom que realça melhor a definição nele. Interessante. E com aquela luz realça muito mais mesmo. E hoje, o que o pessoal te... Porque com 150 e poucos mil, o que hoje o pessoal te pede, assim, nas mídias sociais, assim? O que é mais... Dicas. 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 De treino pesado ou de Não, academia? a maioria delas eu estou treinando há X tempo e eu não consigo isso. O que eu posso fazer? O que eu faço? Entendeu? Então, aí você vem com tudo. Só que o que eu faço? Eu respondo nos coaching stories. Eu não respondo só assim, para essa pra pessoa, pessoa. né? Uhum. Porque muita gente tem a mesma dúvida e muita gente não manda. Então, o que a gente faz? Pergunta para todo mundo. Então, Sim. já respondo para todo mundo que fica mais porque fácil. responder pessoalmente para todo mundo não deve ser uma coisa muito, né? Não. Mas hoje tu não tem uma equipe que faz esse gerenciamento. Não, Tu... é eu mesmo. Na hora E que o, dá tempo, eu manda o faço. marido, responde para mim essa aí, vai lá. Não. Não, sou eu mesmo. Não, sou eu mesmo. Porque eu imagino que deve ter uma procura interessante. Tem. Certamente tu faz um trabalho, né? Até no teu treino, pelo que eu entendi, tu Sim. posta fotos, tu faz o teu treino, né? Divulga o teu trabalho através... E hoje é o que mais chama a atenção das pessoas, né? É o meu físico, tanto de aluno tal, que surgiu de algum lugar, né? Tipo assim, o primeiro aluno. Então, realmente vem através do meu físico, que é onde atrai muito aluno. Sim. Muito aluno, através dele. E as dúvidas de sempre. Aquelas coisas de sempre. Acaba usando os stories para fazer algumas respostas, já Sim. aproveita mais gente vendo, mais engajamento, acho interessante. Exato. Algumas coisas assim que a gente podia falar, alguns mitos assim que existem no fisiculturismo que tu podia assim queria falar. Pô, acontece isso, mas não é bem assim. Tem alguma coisa que as pessoas imaginam, sei lá, é todo mundo muito forte, é todo mundo só come ovo e cheira mal, sei lá, algumas coisas assim que acontecem. Sim, esse é um dos mitos. Um dos mitos, Esse né? já é um dos mitos que a pessoa acha que só tem que comer frango com batata doce. Isso, não. não é bem assim. Não. Hoje, igual eu falei, hoje, depois de muitos estudos, as pessoas se atualizaram. Hoje você pode comer outras coisas. Pode comer um arroz, pode comer uma massa branca, não tem problema. Um outro mito. E para emagrecer, eu tenho que fazer só esteira. Não. Também Já não. foi comprovado também que a musculação emagrece mais do que você fazer só a parte cardio. Aeróbico e cardio. Exatamente. Então, você não precisa fazer só aeróbico. Musculação, ela emagrece muito mais. Então, esse é um mito, assim. E um dos mais falados, assim, para ficar com esse corpo, tem que tomar anabolizante. Não. Essa é uma pergunta às vezes, né? Até onde que a gente consegue ir sem o uso de anabolizante, por exemplo? Tudo depende do teu corpo, do teu físico. O que acontece? Existe um platô, que a gente chama. Só que para chegar nesse platô, vai muitos anos. Tá? Vai muitos anos. E se você não vai competir, não tem o porquê você fazer a utilização. Tá? Não faz sentido você fazer a utilização se você não vai competir. E as pessoas acham que mesmo pessoas que não competem, tem muita gente que tem um corpo muito bonito, um físico muito bonito, e é natural. E as pessoas acham que não. Que a pessoa, para chegar naquele físico, ela tem que tomar alguma coisa. Não. Não necessariamente. Entendeu? Sim. Então, isso é um mito, assim, um dos maiores que tem. Talvez também porque, bem ou mal, eles nos trazem alguns efeitos colaterais. Exato. E não só no momento do uso ou logo depois do uso, mas também a longo prazo, né? A longo prazo, exatamente. Pode ter algumas coisas que trazem um problema que Sim. pode ter daqui a alguns anos, enfim, né? Então a Exato. gente sabe disso. Hoje, faz um bom tempo, acho que mais de um ano, eu não faço nenhum tipo de utilização de nada. Tinha o acompanhamento do meu médico, ainda hoje ele cuida ainda do meu joelho. Só que hoje eu falo assim, não tomo nada. Mentira. Toma, assim. Não acredito. tomo. Não tomo. Já tomei, mas não tomo Já mais. tomei, mas eu não então, tomo tá mais. certo. Não tomo. É. E é um assunto que eu não falo no meu Instagram sobre. Eu não falo sobre. De jeito nenhum. Porque as pessoas, tudo tem interpretação. E elas não vão interpretar o que eu estou querendo dizer. Elas vão interpretar o que elas querem ouvir. Então, eu procuro não entrar no assunto. Elas perguntam, pergunta, eu não respondo. Então, porque é um assunto que eu não acho que eu tenha que tratar ali. Não acho que... Eu não sou médico. Então, não adianta eu falar, não, faz isso, faz aquilo. Porque ela vai fazer, ela vai falar que fui eu que indiquei para ela fazer.
Então, é um assunto que eu não abordo dentro do meu Instagram. A gente tinha conversado antes até de Sim. perguntar sobre assim, e a Grace, para quem não sabe, ela falou para mim, Celso, eu falo de qualquer assunto, não Sim. tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente tem que tirar esses mitos da cabeça das pessoas, Exato. né? Hoje a gente começou então a ler, a estudar um pouquinho até para conversar contigo. Hoje a gente começa a ver que existe todo um cuidado com isso. Sim. Existem maus médicos que estão orientando mal alguns atletas, alguns competidores ou Sim. algumas pessoas que querem, às vezes, ter um shape um pouquinho melhor, mas tem gente que é especialista, que trata isso adequadamente, que sabe que existem riscos e que a gente pode contornar, de alguma forma, alguns riscos, e a gente tem que Exato. assumir que existem esses riscos em alguns Sim. momentos, mas eu te entendo essa tua preocupação, né, de não incentivar e assim... se a pessoa vai perguntar, então vai conversar com um médico que tenha conhecimento, que não vai nem te dizer para tu não usar ou vai te dizer para usar qualquer coisa. Exato. Hoje tem Exato. muita gente sem conhecimento orientando as pessoas a Não é usar. muito. Às vezes eu até pergunto, já fez seus exames? Como é que tá os exames, do corpo todo e tal? Nunca fiz. Então vamos começar do básico. Vou Vamos começar começar do do básico. começo. E hoje você orienta alguém que está se preparando para... Não sei se é o perfil dos teus alunos. Sim. Se tem alguém já focado em Não. provas ou coisa desse Eu não tipo. atendo pessoas que vão ser atletas. Ah, certo. Mas porque tu não queres ou porque é que um pouco... Ou também não tem porque gente... não. É outro tipo de treinamento que hoje Bom, tu não... eu não vou mentir para vocês. O que acontece? Igual eu falei um pouco atrás, para você competir, você precisa ter muito. Só que hoje, se você parar para analisar a base salarial das pessoas, elas não têm essa condição física, financeira. Então, a primeira pessoa a ser cortada sou eu. Não, é certo. verdade. A primeira pessoa a ser cortada sou eu. Então, com o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com toda a parte de emagrecimento, performance. Por quê? Uma pessoa que está comigo e ela emagreceu, ela vai continuar comigo. Por quê? Porque ela não quer voltar a engordar, ela precisa de um incentivo, ela precisa saber de onde foi que ela saiu e aonde ela vai chegar. Pode ser que aquela pessoa se transforme em outra. Se ela começou comigo, então nós vamos finalizar esse corpo. Ok, mas pegar alguém que já treinava, que já vem de antigos treinadores, para mim treinar, não. É ruim, né? Às vezes tu pega vícios que são ruins de mudar. Exato. Enfim. Então, analisando todo o quadro hoje, não compensa, porque a primeira pessoa a ser cortada sou eu. Porque é caro. Sim. Você querer ser atleta é muito caro. E dentro da faixa salarial que as pessoas têm hoje, não comporta. E é medicação, e é alimentação, e é os treinadores, e é Isso. nutricionista, médico, educador físico, fisioterapeuta, enfim, é uma galera, né? Eu vou te dizer assim, academia. Tratando baixo, é uns 4.500. Só para Baixo. começar. Só para isso. Só pra Não isso. estou te falando dos seus gastos pessoais. Tá? Não estou falando de gasto pessoal. É só para isso. E falando um pouquinho de planos pessoais ou Sim. profissionais aí, o que tu vê para frente aí? Como é que tu se vê aí? Olha, desde que eu cheguei em Caxias, que vai fazer 4 anos agora, mais 3 anos que eu trabalho aqui, eu cheguei até mais longe do que eu imaginava. Tá? Muito mais longe. Porque Caxias é diferente de São Paulo. As pessoas são mais fechadas. Então, você precisa abrir um espaço para você entrar. E eu consegui. E eu achei que foi muito rápido, porque em 3 anos, graças a Deus, eu trabalho com agenda com fila de espera. Então, eu achei que foi bem rápido. Daqui 2 anos, não sei se eu vou ser personal trainer ainda. Não são os meus planos. Não são os meus planos. E tem continuar. algum outro plano em vista, além de ser mãe? Sim. sim. Eu tenho vários projetos para ser colocado em prática agora. A partir de 2024, eu já tenho um programa de emagrecimento. Então, eu quero dar mais ênfase nesse programa. Então, hoje eu procuro mais abranger a parte online, tá? E deixar mais o presencial um pouquinho. Porque se eu pretendo ser mãe, eu preciso trabalhar de alguma forma. Então, hoje a minha parte é fazer tudo online para que eu possa estar em casa, né? Que hoje eu tô pouco em casa. Hoje, na verdade, eu moro na academia, e eu vou para casa. Mas é uma boa academia. É uma boa academia. É uma boa muito academia. boa. Encore é uma boa academia. Sim. Vamos agora, a gente já está chegando a uma hora aqui. A gente queria, para começar a finalizar e não ficar muito extenso então, essa nossa conversa, a gente fazer algumas perguntas, né, para ti, assim, que é aquela história de uma pergunta diferente para tu dar uma resposta rápida, né? E a gente faz para todos os convidados, né? Às vezes alguns ficam, nossa, mas é isso. Então, a gente ajuda, mas enfim. Sim. Se a gente te perguntar assim, uma habilidade que tu queria ter,
tu querias ter, né? Uma habilidade. Ó, Que tu viu? ainda não tem. Aí, viu? São perguntas difíceis, Tá vendo? Já né? chegou assim, já fiquei difícil. Eu queria voar, eu queria poder escutar o pensamento do meu marido de vez em quando. Sei lá, alguma coisa assim, né? Eu não sei se é uma habilidade, mas eu queria ter a habilidade de ser mais paciente, eu acho. Às vezes, né? É porque eu precisava. Mas assim, quem te conhece, eu duvido que. Não te vejo braba, não te Não? vejo briga. Não! Sei lá, todas as vezes que eu penso em ti, eu penso assim, uma pessoa legal, sempre conversa, ela tá sempre de bom humor, não é verdade? Talvez eu não tava na época das competições e da dieta restrita, né? O marido que sofreu aqui. Mas, enfim, não sei. Eu penso sempre em ti como uma pessoa agradável, uma pessoa legal de conversar. Eu enfim. sou legal, Então, sou bacana, mas eu sou um pouco sem paciência. um pouco sem paciência. Nossa, total. E Grace, uma inspiração, alguém que tu levou assim como Minha mãe. uma inspiração. Legal. Minha mãe. E conta dela alguma coisa? Como é que. Agora, É eu que sei que tu assim- conversa com ela de vez em quando. Não, todo dia. Eu ligo pra ela 2, 3 Bastante. vezes por dia. Porque sempre foi só eu e minha mãe. Então, assim, é o meu chão. Assim, pra tudo. E Então, ela corre, né? Eu Minha fiquei mãe sabendo. corre, minha mãe corre. tu vê. Peguei a sua dica do tênis pra comprar Viu? pra ela e tudo Oi, que mais. legal. Mas ela não quer correr, ela corre na rua, mas ela não quer competir. Mas Sim. ela corre 10K todo dia. Nossa, tu vê, né? Sim, todo dia. Quem corre daqui. Exemplo, Desculpa a descrição, mas ela tem que idade? 52. Tu vê. E, A mãe de 52. correndo todos os dias? Então? Sim, todos os dias. Ah, que Academia todo dia. Então eu me inspiro nela, assim, por toda a nossa história de vida, tudo que nós passamos juntos, assim. Ficar longe é ruim dela. É então. horrível. E ela não quer vir pra cá? Já pensou? Olha, é que ela é funcionária pública, ela aposenta daqui 3 anos, que ela não tem idade ainda. Ah, Mas daqui aí, ó. 3 anos, ela tem 30 anos de estado, mas ela não tem a idade, É né? professora? Não, ela trabalha na limpeza. Aí, Minha mãe é da e limpeza. me diz uma coisa assim, quando chegar o nenê aí, será que ela não vai querer vir? Não, vai vir. Ah. Alguém tem que me dar o suporte. Alguém tem que ajudar. Alguém tem que me ajudar. É, isso aí, né? Então, tu Alguém imagina. tem que me ajudar. Ah, então, ó, diz pra ela, ó, Sim. meu, não vai ter o que fazer, né? Vai Não, ter mas que ela vir. sabe que se ela ficar velhinha, precisar de mim, é comigo que ela vai estar. Aham. Não tem. E Grace, a maior conquista pessoal, assim, não quer dizer que seja no esporte ou na vida, o que tu leva assim como uma maior conquista que você tem? O meu trabalho. Isso pra mim é uma conquista pessoal, assim, muito grande. Muito grande. Legal. O meu trabalho, que é ser personal. E tu vê, começou com outras atividades lá Sim. atrás, talvez por um hobby de academia ou alguma... A tua vida, como que tu queria levar a tua vida, levou a tua profissão, né? Levou a minha profissão. Eu fui cabeleireira, mas eu não me vejo sendo outra coisa. Não me... Pra dizer que não, eu queria ter servido o exército. Servir do exército. Era meu, tipo assim, toda vez que passa uma coisa na televisão, eu falo pra ele, você sabia que eu queria servir o exército? Eu queria. Tu vai saber, né? E qual que é o melhor conselho que tu já recebeu? Vamos dizer, aquele juiz ali naquela hora ali de dizer, olha, eu acho que não é para vai aqui, vai ali, mas fora isso, De qual vida, que é o melhor né? conselho de vida que você já recebeu que de repente tu pudesse compartilhar aí com o pessoal? É difícil. Nossa, agora você me pegou assim. Só Que vai a gente atrás. recebe conselho assim a todo momento, né? Mas um conselho, Que de repente até um conselho que tu gostaria de passar para os teus... Para as pessoas, para as pessoas que te seguem, enfim, o que elas devem fazer para talvez ser que nem tu és hoje, né? olha, não é um conselho que alguém me passou, mas foi um livro que o amigo dele, do Luiz, deu para ele. O Luiz, meu marido, deu para ele, que é do Tony Robbins. Eu não terminei de ler o livro ainda, eu li poucas coisas, mas ele fala muito para mim sobre o livro, porque quando eu vim para Caxias, era muito difícil essa coisa da mente, né? Porque eu queria estar na minha casa. Então, ele teve que me abraçar, assim, de todas as formas, de todos os lados, para que eu não voltasse para minha casa e para que eu soubesse que, sim, eu seria bem acolhida aqui por todo mundo, né? Não só por ele, mas pelas pessoas ao meu redor. E esse livro é muito bom porque ele fala sobre o poder da mente, né? Então, hoje eu trabalho muito com a minha mente. Ninguém sabe se eu estou triste, se eu estou feliz. Eu sou a mesma pessoa todos os dias. Eu posso estar acabada. Então, eu acho que esse livro, não sei se é um conselho, mas esse livro e tudo que ele me passa, eu acho que me transformou no que eu sou hoje, porque realmente é o poder da minha mente trabalhando comigo. E o exercício da gente estar sempre nessa vibe, assim, não é tão Sim. fácil, né? Não. A gente tem influências externas que nos fazem sair do sério em vários momentos. Em vários né? momentos que eu fico refletindo. Então, eu falo assim, não, peraí. Uma coisa é uma coisa.
Não vamos deixar isso abater. Aham, tá Entendeu? certo. E às vezes a gente acontece alguma coisa, assim, eu tenho também um pensamento assim, acontece alguma coisa da gente e a gente extrapola ou briga com alguém, e às vezes eu fico pensando assim, bom, eu tô com um problema que aconteceu, né? E eu vou extrapolar, eu vou criar um outro problema, que às vezes esse problema é maior do que o problema que eu tinha, que se tu for analisar nem era tão difícil assim, ou te traz um aprendizado, às vezes, né? Bom, a gente passa por algumas coisas na vida que faz a gente, bom, tem que repensar, mudar, enfim, mas aquilo lá também te trouxe um aprendizado. Sim, algum conhecimento te trouxe. Naquele momento ele foi ruim, né? Mas talvez a gente tenha esse cuidado que tu tens ali para a gente não gerar um próximo problema. Exato. Que um pouco tu vai lá e brigou com alguém. Poxa, agora nós temos um problema que a gente não tinha. Exatamente. Né? Entendeu? Então, eu acho que é bem interessante isso, da gente poder ter essa paciência, Sim. ter um pouquinho de... Eu vejo, às vezes, a gente se olhar de fora, né? A gente está... Poxa, eu tô com um problema. Tá, mas será que eu tenho mesmo esse problema? Se fosse uma outra pessoa que tivesse esse teu problema, será que como é que tu daria o conselho para a pessoa agir? Porque quando a gente está no meio do turbilhão, a gente age diferente do que a gente aconselharia uma outra Exatamente, porque quem está de fora enxerga de uma forma diferente. Isso. Que nós, dentro, a gente está emocionalmente envolvida, Isso. tudo. Então, você não consegue enxergar com clareza. Isso. Mas quem está de fora fala, não, calma, vamos devagar. Isso. Só que tem que ter um jeito de chegar, né? Porque dependendo, fala, por que você não está... Aí já começa uma outra confusão. Mas É a melhor triste. forma, talvez, era nós mesmos nos olhar de fora, né? Tipo, Sim. a gente vê o nosso problema como se fosse uma outra pessoa. Exatamente. Então, a gente pode desvincular a emoção do... É fácil falar, às vezes, né? Mas, enfim, né? Na prática é mais difícil. Mas eu achei muito interessante. E como é que tu vê a Grace Kelly daqui a 10 anos? Olha, eu me vejo realizada mais do que eu já sou hoje. Então, eu me vejo realizada. Não sei se eu me vejo em Caxias, mas me vejo realizada. Mas para São Paulo também eu não volto. Então, é daqui para frente. Mas eu me vejo um pouco mais realizada do que eu sou hoje já. Dessa forma eu me vejo. Talvez os planos tenham do casal, né? Então, Sim. né, ver o que o trabalho dele, o teu trabalho, eu imagino que vocês pensem juntos, né, em Sim. alguma oportunidade que possa ter, enfim, né? Exato. E Grace, fale um pouquinho aí dos teus projetos, né? Onde é que o pessoal te encontra? Né? Eu sei que a agenda é cheia, foi até uma certa dificuldade para a gente marcar aqui por causa das tuas atividades, né? Do teu trabalho. Fala um pouquinho das tuas mídias sociais, Olha, onde é que o tá. pessoal te Estamos encontra. projetando ou, de o repente, Instagram os da teus Grace. novos projetos, né? O que Sim. tu está pensando daqui para frente? Fica à vontade aí para divulgar teu trabalho. Sim, aí. hoje eu tenho, na verdade, 2 mídias sociais. Eu tenho a minha pessoal, que é essa daí, e eu tenho a Grace Kelly Personal Underline, que é a minha profissional, onde também converso bastante com as pessoas, posto algumas coisas lá também. Ali, ó, tá ali, ó. Que é essa daí, que inclusive tem todos os vídeos também da academia que eu trabalho hoje. Eu não atendo personal em todas as academias, eu só atendo na Encore São Pelegrino. Legal. Hoje eu estou lá com todos os meus alunos, então quem quiser me contratar, é lá, somente lá que eu atendo, eu não atendo em E a outras gente fica academias. feliz, né? Que tem... Sim, uma academia muito boa, Aham. maravilhosa. Então, então, eu trabalho com essas mídias sociais. Meus projetos são o quê? Como eu te falei, eu tenho um programa de emagrecimento. Então, os meus próximos projetos é expandir esse programa para um online, pela compra online. Tá? Então, toda uma gravação para que fique lá para você. Eu preciso disso, você está aqui, você compra. Tá? Porque hoje, querendo ou não, gera um estresse toda a parte de consultoria. Que as pessoas não seguem. Então, eu prefiro que ela compre e eu dê o suporte para ela. Então, já trabalho também com um nutricionista junto comigo, que é o Antônio Amaral, porque toda a parte nutricional, então a gente vende o pacote completo. Então, tem a parte de alimentação e a parte de treinamento. Então, hoje, meu projeto é expandir isso muito mais. Queremos ter um filho, como vocês já isso sabem. Como vocês já sabem, então, é um bebê. Ótimo. Trabalho. É aí que vocês vão começar uma nova vida. É outro trabalho, é verdade, né? A gente sabe que quanto demanda, né, do nosso tempo, mas também são retornos que só quem Sim. tem o filho sabe qual o retorno que a gente tem. Dá trabalho, cansa, mas é gratificante, né? A gente ter Sim. filhos. Bom, Grace, vamos agradecer, né? A gente, primeiramente, gostaria de agradecer Isso aí. a possibilidade de estar aqui conversando com a gente, né? Pedir para o pessoal né, se inscrever no canal,
dar o like, né? Ativar as notificações, que isso é bem importante para que a gente possa trazer outras pessoas aqui. Claro. E assim como você, né? Uma pessoa que tem um trabalho lindo, bonito, né? Que já conquistou muita coisa e agora está trabalhando com bem-estar, né? Com qualidade de vida desse pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Né? Queria passar a palavra aqui para o meu... É isso aí, vamos agradecer. Parla, é isso aí, obrigado. Celso Adami. Da mesma forma, a gente agradece muito, muito por tudo que tu nos trouxe aqui de informação, que são muito relevantes para todas as pessoas que vão escutar. Eu achei bem importante todos os assuntos, achei muito legal. Pela tua simpatia, por estar aqui pronta, né? Quando eu te convidei, tu disse, não, eu vou, não tem problema nenhum, eu falo o que tu precisar falar, não tem problema nenhum. Muito agradecido por isso. Queremos, então, agradecer também aos parceiros, né? A Digitals, né, que está sempre com a gente aí, onde a tecnologia encontra arte, laboratório de prótese odontológica digital, e a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, que são os nossos parceiros de hoje. Eu acho que é isso, né, Maurício? Vamos agradecer a galera que esteve até agora aqui com a gente. Sim. Os nossos episódios, exato, eles sobem nas quintas-feiras e ative as notificações para que vocês recebam, né, para poder visualizar, então, em primeira mão todos os episódios. E para quem quiser nos seguir, né, nos procurar aí para marcar colar a sua marca aqui com a gente, né? A gente está aí nas mídias digitais, Malbizi, @ Malbizi, né? Isso, e @ Celso Adami e também do nosso no YouTube, do nosso Porto de Pardo. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.